útero extraído, ovários removidos, intestinos seccionados com precisão milimétrica. O corpo tinha sido desventrado como numa mesa de operações. Mas não estava num hospital. Estava num barracão abandonado na periferia de Lisboa, coberto por sacos de plástico preto, sem sangue, sem vestígios, sem testemunhas. A polícia judiciária sabia que estava perante algo diferente. Não era fúria, não era improviso, era técnica. Quem segurou o bisturi tinha conhecimento anatómico. E ia matar outra vez. 3 mulheres, 3 corpos mutilados da mesma forma, entre 1992 e 1993. O assassino nunca foi apanhado, e mesmo que seja identificado amanhã, não pode ser julgado. Os crimes prescreveram. Ele está protegido pela lei. Sejam bem-vindos ao Arquivo Criminal. 31 de julho de 1992. Póvoa de Santo Adrião, periferia norte de Lisboa. Um barracão abandonado no meio de um pinhal. O tipo de construção ilegal que proliferava nos subúrbios nos anos 90. Sem eletricidade, sem água, sem vizinhos num raio de 100 metros. Isolamento absoluto. Um homem que cortava lenha na zona encontra o corpo dentro do barracão, enrolado em sacos de plástico preto industrial. Ele chamou a GNR. A GNR chama a Polícia Judiciária. A vítima chamava-se Maria Valentina Pereira Lopes. Todos a conheciam como Tina, 22 anos, prostituta, toxicodependente. Trabalhava na zona da Praça da Figueira e Martim Muniz. Tinha desaparecido há 3 dias, ninguém tinha reportado. O que chocou os inspetores foi o estado do cadáver. Causa de morte, estrangulamento. Mas isso era apenas o início. Post-mortem, o corpo tinha sido submetido a uma evisceração metódica. Incisão abdominal vertical do externo ao púbis. Margem limpa. Profundidade uniforme. Instrumento afiado. Possivelmente bisturi cirúrgico. Dentro da cavidade, vazio. O útero tinha sido extraído. Os ovários removidos. Parte do intestino delgado seccionada e retirada. Os cortes eram precisos. Quem fez aquilo sabia onde cortar sem danificar órgãos adjacentes. Tinha treino. Detalhe crítico. Quase não havia sangue no local. A exsanguinação tinha ocorrido noutro sítio. O corpo foi transportado já sem vida, já eviscerado e despejado no barracão como lixo médico. A Polícia Judiciária abriu inquérito. Mas era julho, época de férias, recursos limitados, e a vítima era uma prostituta toxicodependente, sem família a pressionar, sem media a cobrir o caso. A investigação avançou devagar. 6 meses depois, apareceu o segundo corpo e o padrão ficou claro. 27 de janeiro de 1993. Entre Campos, Lisboa. Um barracão abandonado perto da estação ferroviária, zona central da capital, mas com bolsas de construção ilegal entre os prédios. Estruturas precárias sem portas, sem janelas, usadas por sem-abrigo e toxicodependentes. Ninguém vigiava, ninguém controlava. Um sem-abrigo que dormia no barracão encontra o corpo ao acordar. Mesma embalagem, sacos de plástico preto sobrepostos, mesmo protocolo, mesma mutilação. A vítima chamava-se Maria Fernanda Matos, 24 anos, prostituta, toxicodependente, zona do intendente, desaparecida há 5 dias, sem denúncia formal. Autópsia idêntica, estrangulamento como causa primária, evisceração post-mortem, incisão abdominal perfeita, útero e ovários extraídos, intestino parcialmente removido, exsanguinação completa noutro local, transporte do cadáver após o procedimento. Os legistas mediram as margens do corte, limpas, sem hesitação, sem tentativas falhadas, profundidade controlada. Quem segurou o bisturi não era amador, era alguém com experiência em dissecar tecido humano. A 3 de janeiro de 1993, a Polícia Judiciária assume oficialmente a investigação. Montam uma força-tarefa, o perfil começa a desenhar-se. Assassino entre os 30 e os 50 anos. Conhecimento médico ou paramédico. Acesso a bisturis ou instrumentos cirúrgicos. Mobilidade em Lisboa para capturar, matar, eviscerar e despejar corpos sem levantar suspeitas. E um padrão fixo. Mulheres baixas, magras, morenas, prostitutas, toxicodependentes. Começam a investigar médicos, enfermeiros, estudantes de medicina, veterinários, técnicos de necropsia, qualquer profissional com treino em anatomia. Dezenas de interrogatórios, nenhuma prova concreta. E 7 semanas depois, a terceira vítima confirma que estão a lidar com um predador em série. 15 de março de 1993. Póvoa de Santo Adrião. O mesmo pinhal onde Tina tinha sido encontrada 7 meses antes. Desta vez,
O corpo estava a cerca de 100 metros do primeiro local. Mesma área, mesmo isolamento, mesmo tipo de barracão. Um rapaz que andava a caçar coelhos encontra os sacos de plástico. Chama a polícia. A polícia judiciária chega ao local e percebe imediatamente. É o terceiro. A vítima chamava-se Maria João Rodrigues Vieira André dos Santos, 27 anos. Seguia o perfil exato. Prostituta, toxicodependente, baixa estatura, morena, zona do Martim Muniz. Desaparecida há uma semana. Protocolo idêntico, estrangulamento, evisceração, incisão vertical, útero removido, ovários extraídos, intestino seccionado, exsanguinação noutro local, corpo transportado e despejado. Mas desta vez os legistas encontram um detalhe novo, vestígios microscópicos de talco cirúrgico nas margens do corte. O assassino tinha usado luvas esterilizadas. Não era apenas cuidadoso, era meticuloso. A força-tarefa da PJ intensifica. Há 2 suspeitos fortes nesta fase. Primeiro, um médico que tinha sido despedido de um hospital de Lisboa por comportamento inadequado com pacientes. Interrogado. Casa revistada. Carro analisado. Garagem vasculhada. Nada. Sem provas físicas. Libertado. Segundo, um técnico de necropsia com acesso direto a bisturis e experiência diária em autópsias. Conhecia a anatomia por trabalhar com cadáveres. Interrogado. Também libertado por falta de provas. Mas aqui começam as falhas estruturais que condenaram a investigação. Falha 1. Portugal não tinha base de dados centralizada de crimes violentos em 1993. A PJ não conseguia cruzar o modus operandi com casos noutras cidades. Se o assassino tinha praticado antes, noutro distrito, não havia sistema para detectar. Falha 2. Não havia CCTV nas ruas. Não havia telemóveis com GPS. Impossível rastrear movimentos das vítimas. Elas desapareciam num ponto A da cidade. Reapareciam mortas num ponto B. O intervalo era um buraco negro. Falha 3. As vítimas eram marginalizadas, prostitutas, toxicodependentes, sem família a pressionar politicamente, sem media a cobrir intensamente. A investigação teve recursos limitados. Poucos inspectores, pouco tempo. E depois de Maria João, o silêncio. Não houve quarta vítima, não houve quinta. O estripador de Lisboa parou. O fim súbito dos homicídios levanta 3 hipóteses investigativas. Hipótese 1. O assassino morreu. Acidente de viação. Doença súbita. Suicídio. Há registros de vários homens entre os 30 e 50 anos que morreram em Lisboa em finais de 1993. Mas sem ADN utilizável dos crimes, impossível confirmar se algum deles era o assassino. Hipótese 2. O assassino foi preso por outro crime. Roubo, tráfico de droga, violação. Está numa cadeia em Portugal ou noutro país. Cumpre pena por algo diferente e nunca foi ligado aos homicídios porque não havia base de dados de ADN na altura. A Polícia Judiciária revisitou esta pista várias vezes, sem sucesso. Hipótese 3. O assassino emigrou. Saiu de Portugal, França, Alemanha, Brasil, Angola. E pode ter continuado a matar noutro território, com outro método, sem ser detectado. As polícias europeias não partilhavam dados de forma eficiente nos anos 90. Um serial killer podia até-se atravessar fronteiras sem ser rastreado. Mas há uma quarta teoria defendida por alguns criminalistas, a mais perturbadora, que o assassino simplesmente parou por vontade própria. Matou 3 vezes, extraiu os órgãos que queria, saciou a motivação que o movia e reformou-se. Vive hoje em liberdade, possivelmente em Portugal, protegido pela incompetência técnica da época. A Polícia Judiciária nunca fechou o caso. Quando a tecnologia de ADN evoluiu nos anos 2000, tentaram recolher vestígios dos corpos exumados, mas a contaminação era total. Terra, umidade, degradação biológica, impossível extrair perfil genético utilizável. Em 2011, um homem chamado José Pedro Guedes confessou ser o estripador de Lisboa. Foi preso, interrogado, mas a confissão não resistiu à análise. Guedes não conhecia detalhes que só o verdadeiro assassino saberia. Era um mitómano. Foi libertado e o caso voltou ao silêncio. E agora o detalhe mais revoltante desta história. Em Portugal, até à alteração do Código Penal em 2007, os crimes de homicídio qualificado prescreviam ao fim de 15 anos. Maria Valentina foi morta a 31 de julho de 1992. O crime prescreveu a 31 de julho de 2007. Maria Fernanda foi morta a 27 de janeiro de 1993. Prescreveu a 27 de janeiro de 2008.
Maria João foi morta a 15 de março de 1993. Prescreveu a 15 de março de 2008. Isto significa que mesmo que amanhã apareça uma confissão irrefutável, mesmo que surja ADN do assassino, mesmo que o estripador de Lisboa seja identificado com certeza absoluta e provas incontestáveis, ele não pode ser julgado, não pode ser condenado, não pode ser preso. A lei protege-o, o tempo protege-o, a prescrição blindou-o. Ele pode estar vivo. Se tivesse 40 anos em 1993, tem hoje 71, pode estar reformado. Pode viver em Lisboa, no Porto, em Faro. Pode passar por ti no metro, na fila do supermercado, no café, e está juridicamente intocável. A prescrição foi criada, teoricamente, para evitar condenações baseadas em provas degradadas pelo tempo, para proteger inocentes de acusações tardias. Mas quando aplicada num serial killer que estrangulou e esventrou 3 mulheres com bisturis, que as tratou como cadáveres de laboratório, que nunca foi apanhado porque a polícia dos anos 90 não tinha ferramentas, a prescrição transforma-se numa aberração moral. Maria Valentina, 22 anos, Maria Fernanda, 24 anos, Maria João, 27 anos. 3 nomes. 3 mulheres descartadas pela sociedade em vida e descartadas pela justiça depois da morte. Sem julgamento, sem condenação, sem responsável identificado. O estripador de Lisboa venceu. Não porque foi mais inteligente que a polícia, mas porque a polícia não tinha recursos, não tinha tecnologia e porque a lei decidiu que 15 anos são suficientes para apagar responsabilidade por homicídio em série. Se ele se estiver vivo, pode ter filhos, pode ter netos, pode viver uma vida perfeitamente normal enquanto 3 mulheres apodrecem em covas sem nome, sem justiça, sem encerramento. Diz-me, um homem que estripar 3 mulheres merece proteção legal só porque passaram 15 anos? Ou a prescrição de homicídios é uma obscenidade jurídica que devia envergonhar qualquer Estado de Direito? Reflita sobre isso. Esse foi mais um caso do Arquivo Criminal. Até a próxima história.